E aí galera, vou tentar fazer esse vídeo aqui rapidinho, que já tá ficando tarde, mas eu vi o que tá acontecendo um pouquinho lá na Catalunha, e vamos falar sobre, vou usar esse exemplo para falar sobre política americana, falar sobre a segunda emenda da Constituição e a importância que ela tem. E a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos fala sobre porte de armas, fala sobre o cidadão tem direito de ter um porte de armas e fala que o governo estatal, o governo local tem direito de formar milícias, né? Até usa a palavra well-regulated militia, né? Que o governo federal não pode impedir isso, não pode impedir de cidadãos privados e o governo local formarem milícias. Na verdade, aqui, cada estado tem seu próprio, entre aspas, exército. Existe o exército estatal. O governo de Nova York, existe um exército para o governo de Nova York, existe um exército para o governo de Nova Jersey, para o governo da Pensilvânia, da Califórnia, do Texas. Até porque estados como a Califórnia e o Texas eram seus próprios países, eram países independentes antes de se tornarem parte da União. Até hoje não se chama estado, se chama República do Texas e República da Califórnia, tá? Então a ideia era bem clara, o governo local tem o direito de formar milícias, porque se um dia o governo se transformar num governo tirânico, onde tiram o direito do povo de votar, como tiraram da Catalunha, eles poderiam votar. Olha aí, a pessoa fica falando assim, não, nós somos um povo moderno, a nossa arma é o voto. Fala isso lá pro povo da Catalunha, fala isso pro povo lá de Barcelona, que a arma deles é o voto, que eles têm o voto. Olha, deixa eu falar bem claro, a Catalunha só vai ser liberta se Madrid quiser. Se Madrid não quiser, o que eles vão fazer? É um povo desarmado, é um povo gado. Não tem poder, não tem legislação nenhuma, porque não tem direito. Tá? Então é muito triste o que está acontecendo lá, mas é uma coisa para a gente abrir o olho, a importância que tem a segunda emenda da Constituição, a importância que é nesse país aqui que o cidadão é armado e que os estados possuem a sua própria milícia. E já houve uma guerra civil, e se precisar ter outra, vai haver. Porque o governo local tem que ter o direito de poder lutar contra um governo que seja centralizado. Barcelona, o que Barcelona quer, é o que todos nós queremos, ter um governo que nos representa. O povo da Barcelona, o povo da Catalunha não se sente representados por um governo que é mandado por Madrid. Como talvez, sei lá, como nós não éramos representados por um governo de Lisboa, e nós um dia gritamos liberdade ou morte. E os Estados Unidos também não era representado por um governo de Londres. Você vai assim, eles não podem se separar porque a Espanha é indivisível. Então, o Brasil não poderia se separar porque Portugal era indivisível e o Brasil era território português. Então, o assunto é muito mais complicado. Quer dizer que nós podíamos ter um governo local representativo, mas eles não podem ter um governo local representativo. Então, eu não tenho informações suficientes, eu não vivo na Espanha, para ter uma opinião a favor e contra. Eu só sei o seguinte, o direito, o desejo de ser livre e independente é o maior desejo de todo do espírito humano. O direito de ser livre e independente é o maior desejo do espírito humano, é ter isso. E eles estão lutando por isso. E eles quiseram votar e não puderam. Por quê? Em primeiro lugar, não são livres. No mundo ocidental que a gente vive, no capitalismo, é o menos pior de todos os sistemas. Tá? Vou falar bem claro, é o menos pior. Não existe socialismo, ditadura lá do Oriente Médio. É o menos pior de todos os sistemas. Mas você não é livre. A sua liberdade de escolher entre Coca e Pepsi, a sua liberdade de escolher entre Chevrolet e Ford, a sua liberdade de escolher entre uma casa vermelha e uma casa azul. Começa a falar que você quer ser livre de Brasília, começa a falar que você quer ser livre de Washington DC, começa a falar que você quer ser livre de Madrid para ver o que acontece com você. Com todo amor e carinho, os policiais lá da Espanha foram lá e encheram a porrada naquele povo e falaram assim, não, vocês vão ser nossos súditos, queiram vocês, queiram não. Então não existe liberdade. Não é o governo que te dá liberdade. É você que busca a sua própria liberdade. E se o povo estiver desarmado, lição número 2, se o povo estiver desarmado, dane-se a Constituição, dane-se o que está escrito, dane-se o seu voto. Como que você vai poder lutar pelo seu voto? Como você vai poder lutar pelos seus direitos como um povo, quando o povo é desarmado? Então, a importância da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos é tremenda, não tem como falar isso, está escrito na cara, que sem a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, onde dá o poder do cidadão ser armado e do governo local poder formar milícias, para poder se proteger contra o governo federal, está aí estampada agora na Catalunha, está aí estampada na Espanha para todo mundo ver. Liberdade, democracia, enquanto você não atrapalha os interesses do governo central. A partir do momento que você atrapalhar o interesse do governo central, meu filho, não existe liberdade, não existe democracia. Não existe poder do voto, existe poder de quem manda, poder de quem está com a arma na mão. E, infelizmente, Madrid tem a arma na mão e Barcelona não. Tá?
Então, aprenda uma coisa. Esse movimento de desarmamento mundial não tem nada a ver com segurança pública. Não tem nada a ver com as criancinhas que estão morrendo, as pessoas, ou o tráfico de drogas. Desarmamento mundial é uma coisa bem clara. Eles entendem, os globalistas, que quando um povo é desarmado, é um povo gado, é um povo que não tem voz, é um povo que, se quiser fazer algo, começa a falar sobre liberdade e você vai descobrir que a sua liberdade é escolher entre Coca e Pepsi. Você não é livre. Tá? Somente um povo que é armado, somente um povo que tem o direito de lutar fisicamente pelos seus direitos, é um povo que é verdadeiramente livre. Fica na paz, um abraço, até a próxima.